Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos exercitar a construção de máquinas de Turing para resolver tarefas específicas. A novidade vai ser um outro tipo de representação das máquinas de Turing. Como vocês já sabem, o comportamento das máquinas de Turing é determinado através daquelas quádruplas, que tem esse formato. O estado atual, o símbolo que está sendo lido pelo cabeçote, o próximo estado para onde vai a máquina e, bem, existem alguns tipos de quádruplas. Um é o que escreve alguma coisa ou sobrescreve a posição atual. Então, coloca um novo símbolo lá em cima do símbolo X e vai para o estado Q'. Outra é, se tiver no estado Q, lendo X, vai para o estado Q', se deslocando para a direita uma posição. E ainda tem aquela outra que, estando no estado Q, lendo X, passa para o estado Q', se deslocando para a esquerda. Muito bem. Essas quádruplas, elas admitem uma representação gráfica, semelhante à que nós usávamos para escrever autômatos. Então, os estados vão ser representados como nós em um grafo, né, vértices de um grafo, e a transição vai ser uma aresta direcionada de um estado para o outro, de um vértice para o outro. Então, por exemplo, a transição que lê x e escreve y no lugar vai ser denotada dessa maneira aqui. Então, vai ser uma aresta direcionada de Q para Q', indicando que a máquina de Turing estava no estado Q e vai passar para o estado Q', e esse primeiro símbolo aqui indica o símbolo que está sendo lido no momento que a transição vai ser executada, e esse outro aqui, o símbolo que vai ser escrito no local. De maneira semelhante, no caso de um deslocamento para a direita ou para a esquerda, o rótulo da aresta seria dessa maneira ou dessa maneira, certo? Muito bem. Agora nós vamos atacar o nosso primeiro exemplo, que é construir uma máquina de Turing que reconhece a linguagem ANBNCN, que é aquela linguagem que você tem três blocos, as strings formadas por três blocos, um bloco de A's, um bloco de B's e um bloco de C's, contanto que o tamanho dos três blocos é o mesmo. Muito bem. Existem algumas maneiras de resolver esse problema usando a máquina de Turing, mas seja lá qual for, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai construir uma máquina de Turing é pensar numa estratégia para resolver o problema. Então, imagina que você tem uma string de A's, B's e C's assim. E, bem, a nossa estratégia vai ser o seguinte, semelhante ao exemplo do ANBN que nós vimos no vídeo anterior, eu vou, para cada A, contar um B e um C. Então, eu começo marcando um A, e uma vez que eu marco um A, eu vou atrás de um B, marco o B, e depois de marcar o B, eu vou atrás de um C, sempre à direita. Depois que eu marco o C, eu volto e tento repetir. Então, se a string de entrada for formada por um bloco de A's, B's e C's, no final eu vou ter marcado todo mundo e eu vou ter só um grande bloco de X, né? Vários X. Se a string não for do formato correto, a nossa máquina vai ter que parar em um estado que não é um estado de aceitação, indicando que a string foi rejeitada. Vamos lá, então, a uma primeira tentativa. Nós vamos construir esse autômato aos poucos, de forma que nas primeiras tentativas ele não vai estar totalmente correto e a gente vai verificando os defeitos dele e vai modificando a fim de deixar ele correto para resolver esse problema. Então, vamos começar. Bem, inicialmente a gente sabe que a nossa cabeça de escrita e leitura está nessa posição imediatamente anterior à string, né? À esquerda da string de entrada, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me deslocar uma posição para a direita.
Então, vou botar no estado Q0. Se eu ler um símbolo de espaço em branco, eu me desloco para a direita uma posição, indo para um estado Q1, certo? Deixa eu escrever aqui um novo exemplo. Muito bem, então após realizar essa primeira transição, a cabeça de leitura vai estar aqui, eu vou estar no estado Q1, certo? Bem, eu encontrei o A. Então, qual que vai ser a nossa estratégia, né? A gente vai marcar esse A e depois marcar um B e um C correspondente. Então, eu vou colocar essa transição aqui. Se eu encontro um A, eu vou marcar ele com um X. Vou para um estado Q2. Então, o que aconteceu foi isso aqui, certo? Eu marquei o A com um X. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me deslocar para a direita, né? Então, eu vou sair de... eu vou me deslocar à direita desse X. Então, nessa situação, eu vou estar lendo um X, eu vou me deslocar para a direita. Vou para um estado Q3 aqui. E o que eu vou encontrar, né? O que eu vou encontrar agora é um bloco de As. Então, eu quero passar por esse bloco de As. Eu vou fazer um loop aqui. Enquanto eu ler A, eu me desloco para a direita. Quando é que isso vai parar? Né? Vai parar quando eu encontrar qualquer coisa diferente de um A, um B no caso. Né? Nesse caso aqui, logo no comecinho, o que vai acontecer é isso, eu vou encontrar um B. Então, se eu encontro um B, o que eu vou fazer? Eu vou marcar ele, né? Então, beleza, marquei o A, eu já sei que eu marquei o A, então agora eu quero encontrar um B, encontrei, eu marco ele com X. Então, eu vim para cá e marquei o B com X. O que eu tenho que fazer? Novamente, eu vou estar lendo um X nesse momento, eu vou me deslocar para a direita. Eu vou criar um pouquinho de espaço aqui para a gente, tá? Ok. Então, eu estava lendo um X, me desloquei para a direita. O que eu vou encontrar agora? Um bloco de Bs, né? Vou encontrar um bloco de Bs, eu quero passar por esse bloco de Bs. Então, esse aqui vai ser o meu estado Q4. Esse aqui é o meu estado Q5. Eu vou passar por esse bloco de Bs, deslocando sempre para a direita. O que eu espero encontrar? Eu espero encontrar um C. Então, eu vou tentar encontrar um C. Encontrando o C, eu marco ele. E o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou repetir meu procedimento, né? Então, essa é a situação. Marquei o C, então já marquei um A, um B e um C. Agora eu vou repetir meu procedimento. Eu vou lá para o começo, procurar um A, depois procurar um B, depois o C e repetir isso, certo? Então, o que eu devo fazer agora é... Bem, nessa situação, eu vou voltar para o começo. Eu estou lendo nesse momento um X, então, eu estou lendo X e vou me deslocar para a esquerda. Mas, bem, pode ter Bs e As também antes dessa posição onde eu estou agora, né? Então, se eu encontrar um B, não tem problema, eu vou voltar para a esquerda, e um A, eu vou voltar para a esquerda. Fatalmente vai ter X também no meio, né? Mas não tem problema porque essa transição aqui, ela dá conta desse caso. Beleza. Eu vou chamar esse estado aqui de estado Q6. E, bem, quando é que isso vai parar? Isso vai parar quando eu encontrar um espaço vazio. Mas aí, quando eu encontrar um espaço vazio, o que é que eu vou fazer? Quando eu encontrar um espaço vazio, esse espaço vazio bem aqui, certo? Vou apagar essas outras setinhas. Eu vou começar de novo, né? Então eu vou me deslocar para a direita e eu espero encontrar o quê, né? Bem, no começo de tudo, a gente esperava aqui no estado Q1 encontrar um A, né? Porque era o começo da computação. Mas à medida que essa computação for sendo realizada, eu vou criando blocos de X no começo de cada bloco de A, bloco de B e bloco de C. Então, na verdade, no meio da computação, eu vou ter uma situação como essa aqui, ó. Vai ser um bloco de X no prefixo do bloco de A's, um bloco de X no prefixo de bloco de B's, um bloco de X no prefixo de bloco de C's. Então, no meio da computação,
Se eu estiver lá no começo, a primeira coisa que eu tenho que fazer na realidade é atravessar esse bloco de X, fazendo isso aqui, certo? Então, atravessa esse bloco de X e eu espero encontrar um A. Vou encontrar um A, e depois desse, quando eu encontro esse A aqui nessa transição de Q1 para Q2, o que eu faço ele? Eu vou marcar ele. Quando eu marco, a minha cabeça de leitura vai estar em cima, né? Deixa eu desenhar aqui. A minha cabeça de leitura, marquei o A, minha cabeça de leitura vai estar em cima de um X. Então, primeiro, o que eu faço? Essa transição de Q2 para Q3, eu me desloco para a direita e, eventualmente, vai ter um bloco de As lá. E esse loop de Q3 dá conta disso. Mas quando eu passar por esse bloco de As, o que é que eu vou encontrar? No começo da computação, na primeira vez que eu atravesso a string, eu encontrava logo um B, né? Mas à medida que a computação se desenrola, vai sendo construído, né? Vai sendo escrito esse prefixo de X no começo do bloco de Bs. Então, após atravessar o bloco de As, eu, no meio da computação, vou esperar que tenha também um bloco de X aqui. Então, eu vou precisar atravessar ele também. Eu aproveito esse mesmo loop de Q3 aqui, né? Vai ser uma transição de Q... Isso corresponde a duas quádruplas, né? De Q3 para Q3, essa quádrupla, essa situação aqui, né? Essa situação aqui, né? Corresponde a quê? Corresponde às quádruplas Q3, X, opa, Q3 vai para a direita, Q3, X, Q3, opa, Q3X ou Q3A, Q3 vai para a direita, certo? Então, continuando, quando acabar o bloco de X, né? Quando acabar o bloco de X, eu encontro agora, eu espero encontrar um B, né? Então, eu vou marcar esse B. Agora, nessa passagem de Q3 para Q4, a minha cabeça de leitura vai estar aqui debaixo desse X que eu acabei de marcar em cima do B. E agora eu quero me deslocar uma posição para a direita, é o começo de um bloco de Bs, que vai ser esse deslocamento para a direita, essa transição de Q4 para Q5. E eu quero atravessar esse bloco de Bs, que vai ser feito por esse loop de Q5, aqui. Quando eu terminar de atravessar esse bloco de Bs, vai ter o bloco de X lá, do prefixo do antigo bloco de Cs, né? Então, é uma situação semelhante, eu vou querer atravessar ele. Então, eu adiciono essa outra transição, esse outro loop de Q5 para Q5, enquanto houver X, desloca para a direita. E eu espero encontrar um C, se eu encontrar um C nessa transição de Q5 para Q6, eu marco o C. E, bem, aí, se eu já encontrei o C, né? Nessa posição aqui, eu comecei marcando um A, depois eu marquei o B, se eu cheguei até aqui, marquei o C, eu vou recomeçar tudo. Então, esse loop de Q6 faz a cabeça de leitura voltar lá para o começo, e depois repete todo o procedimento, né? Então, vamos agora dar uma olhada se a gente pode fazer algumas simplificações nesse autômato, né? Então, se lembra essa situação aqui, em que essa situação aqui que acontece assim que eu marco... Deixa eu apagar aqui. Então, essa situação aqui, imagina que eu estou aqui no meio da computação, já marquei, opa, 2 As, 2 Bs e 2 Cs. Então, estou nessa situação aqui. Quero marcar o terceiro A, eu marco o terceiro A. Estou aqui nesse estado Q2, né? Passei de Q1 para Q2 marcando o terceiro A. E agora, o que eu faço, né? Como a cabeça de leitura ainda está em cima do X, eu teria que deslocar ele para a direita, indo para Q3. Em Q3, eu vou atravessar o bloco de As e o bloco de X, que aparece lá no começo do antigo bloco de Bs. Mas aí, se a gente observa, né?
Se a gente observa esse pedaço aqui, dá para ver que dá para simplificar esse pedaço aí, porque eu posso aproveitar esse próprio loop de Q3, que na verdade são dois loops, né? Um que se lê X se desloca para a direita e se lê A se desloca para a direita, para realizar esse primeiro deslocamento aqui, que assim que eu marquei o A com o X, eu tenho que me deslocar uma posição, né? Que está sendo feito por essa transição de Q2 para Q3. Então, eu posso aproveitar esse próprio loop aqui de Q3 para fazer esse primeiro deslocamento aqui. E aí eu posso simplificar um pouco o meu autômato. Como que vai ser? Vai ser assim. Na verdade, eu vou eliminar essa transição aqui e vou colocar esse loop de Q3 bem aqui, na verdade. Opa. Bem aqui. Então, eu vou ter... Se eu ver um A, eu me desloco. Se eu ver um X, eu me desloco. Então, esse estado Q3, ele some. Então, esse loop aqui, ele vai atravessar, ele vai ser responsável pelo quê? Assim que eu marquei o A, esse loop, tem dois loops aqui em Q2, né? Um que lê X desloca para a direita, outro que lê A desloca para a direita também. Então, assim que eu marco o A, eu estou lendo um X, eu vou me deslocar para a direita e começa um bloco de As. E aí, enquanto eu ler A, eu vou me deslocando para a direita. Em algum momento eu vou encontrar o bloco de X são os X que eu marquei, que eu usei para marcar os Bs, né? Não tem problema, esse loop vai me ajudar a atravessar eles para encontrar o próximo B, que está lá depois, bem aqui. Mas aí quando eu encontrar esse B, né? Bem, é aquilo que a gente fazia antes. Se eu encontro um B, eu marco ele. Bem, a mesma coisa vai acontecer entre os blocos B e C, né? Quando eu marcar esse B aqui, eu tenho que atravessar os Bs e os X para encontrar o próximo C. Então, a ideia é a mesma, eu vou logo simplificar aqui, o que a gente vai ter? Enquanto lê B, se desloca para a direita, enquanto lê X, se desloca para a direita. Até que você encontra um C que você vai marcar. Muito bem. E bem, uma vez marcando o C, volta lá para o começo. Bem, eu reescrevi aqui a nossa máquina de Turing, para ficar um pouco mais legível, mais apresentável, mas está faltando uma coisa, né? Está faltando o critério de aceitação. Então, vamos ver aqui o nosso critério de aceitação. Bem, o que vai acontecer, né? Se tudo der certo, se a string for uma string que deva ser aceita, ele vai marcar um A, vai marcar um B, vai marcar um C, volta para o começo, marca um A, marca um B, marca um C, volta para o começo, marca um A, marca um B, marca um C, ele vai voltar para o começo e ali no estado Q1, o que ele vai fazer é atravessar um bloco de X, né? O que vai acontecer? Ele vai parar bem aqui. Ou seja, se a computação for bem sucedida, né? Se ele conseguir marcar todos, nesse estado Q1 aqui, que ele foi para lá após ter voltado para o começo da string, ele vai atravessar a string toda porque só vai ter X. Né? Se aparecesse um B ou um C, bem, se aparecesse um A, né, ele ia marcar o A e ia procurar um B, bem, se não tivesse C, ele ia rejeitar, enfim. Mas quando a string é do jeito que, é do formato que a gente quer, então vai ter um bloco de X aqui no final e esse estado Q1 vai levar o cabeçote lá para o final. E isso indica que todo mundo foi marcado. Né? Então, a gente tem para cada A, a gente tem um B e um C correspondente. E os Bs vêm depois dos As e etc. Então, se nesse estado Q1 eu chego lá no final, digo nesse símbolo de espaço vazio,
isso vai indicar que todo mundo foi marcado e, portanto, nessa situação, eu vou para o nosso estado QY, que indica aceitação. Muito bem, será que esse autômato ele faz o que a gente queria, né? Então, se a gente pensar um pouco sobre o que ele está fazendo, é basicamente isso, né? Ele verifica se o primeiro símbolo, a primeira letra que vai aparecer é um A. Se for um A, ele vai marcar, ele vai atrás de um B. E depois, se encontrar o B, ele vai atrás de um C. Mas o que aconteceria, por exemplo, nessa string aqui? ABC, ABC. Então, o que é que ele ia fazer, né? Ele ia marcar esse primeiro A, ia procurar um B, ele ia encontrar esse e ia marcar, depois ia marcar o próximo C e ia voltar lá para o começo. Depois, esse estado Q1 ia ser responsável por atravessar esse bloco de X aqui que tem no começo. O que ele ia encontrar? Ele ia encontrar um A. O que ele ia fazer? Marcar o A, procurar um B, marcar o B, procurar o C e marcar o C. Ia voltar lá para o começo, ia atravessar esse bloco de X, chegando aqui, ele ia aceitar. Mas essa string ABC, ABC, ela não é do formato que a gente quer. Ela não é um bloco de A, seguido de um bloco de B, seguido de um bloco de C. Certo? Então, o que a gente tem que fazer para corrigir isso aí? Né? Então, uma maneira de corrigir isso é trabalhar nessa ordem que existe, né? Ou seja, todos os A's têm que vir antes dos B's e todos os B's têm que vir antes dos C's. Então, na verdade, se a gente observar, esse caso, ele corresponde ao seguinte, o que tinha aqui, né, era um prefixo que tinha o formato que a gente queria. Né, um prefixo da forma AN, BN, CN. E, de fato, se a gente repetisse a execução com esse tipo de string aqui, A, B, B, C, C, A, B, C, por exemplo, ia acontecer algo semelhante. Marcar um A, marcar um B, marcar um C, marcar um A, marcar um B, marcar um C, e ele ia atravessar esse bloco de X, ia marcar um A, marcar um B, marcar um C, e iria funcionar. Então, uma maneira da gente corrigir isso é evitar essa situação. Né? Como é que a gente pode evitar essa situação? A gente vai evitar essa situação da seguinte maneira. Sempre que eu marcar o C, eu vou dar uma olhada para a minha direita para ver se sobrou alguma coisa lá, certo? E aí a gente vai ver que tipo de coisa poderia sobrar, certo? Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui. Ok, então imagina que a gente tem essa situação. A, B, B, C, C, A, B, C, por exemplo, certo? Então imagina que eu já marquei aqui, marquei. O que é que eu vou fazer, certo? Essa situação, assim que eu marcar o último C desse primeiro bloco, eu vou estar aqui em Q4. Né? E o comportamento até agora é de, assim que marcar o C, volta lá para o começo. Então, o que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Ao invés de voltar lá para o começo, eu vou dar uma olhada para ver o que é que tem do lado direito desse C, certo? Então, eu vou olhar aqui do lado direito desse C. Acho que eu vou apagar aqui também. Eu vou então me deslocar uma posição para a direita. Então, eu vou estar lendo um X nessa situação e vou me deslocar para a direita. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou verificar o que tem, né? Quando eu me desloco para a direita, essa posição, eu passo a ver o que tem do lado de cá. Né? Então, no meio da computação, A, B, B, C, C, no caso de uma string que eu devo aceitar, só tem duas coisas que eu espero ver. Depois que eu marco o C, tem duas coisas à direita do C que eu marquei que eu espero ver.
Ou eu espero ver um outro C, ou, se eu tiver marcado tudo já, eu espero ver um símbolo de espaço em branco. É isso que eu espero ver à direita do C, sempre. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou checar se à direita do meu C tem um símbolo de espaço em branco ou um outro C, certo? Se tiver um símbolo de espaço em branco ou um outro C, então eu volto lá para o começo, tá? Então, deixa eu pegar isso aqui, que eu vou checar. Se tiver um símbolo de espaço em branco, eu mantenho ele lá, não tem problema. Ou tiver um C, eu mantenho ele lá e volto para a esquerda. Ou melhor, eu já posso fazer isso aqui, né? Se tiver um símbolo de espaço em branco, eu já volto para a esquerda, vou voltar para a esquerda. Se eu ler um C, eu volto para a esquerda. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Isso aqui significa que eu encontrei o que eu esperava encontrar, né? Ou um C ou um símbolo de espaço em branco. O que eu vou fazer é voltar para o começo da string. Então, como é que eu vou fazer? Se eu encontrar X, volta para a esquerda. Se eu encontrar A, volta para a esquerda. Se eu encontrar B, volta para a esquerda. Certo? E, bem, isso aí vai fazer com que eu retorne lá para o começo da minha string, onde eu espero que encontrar um símbolo de espaço vazio, e aí o que é que eu faço? Eu me desloco para a direita e começo tudo de novo, certo? Então, esse nosso exemplo, ele iria falhar, né? Então, imagina ABC, ABC. O que ia acontecer? Eu ia marcar um A, marcar um B, marcar um C, eu ia estar no estado Q4, aqui. O que eu ia fazer agora? Eu ia passar para o estado Q5, me deslocando para a direita. Eu ia ler um A, só que no estado Q5 não está determinado o que fazer quando eu leio um A. Então, a máquina vai parar e essa string vai ser rejeitada. Tá? E, bem, dá para ver que ela vai funcionar também em outros casos que a string deveria ser rejeitada, ela vai rejeitar corretamente. Okay? Nota que se a gente tivesse uma situação assim, por exemplo, A, B, C, C, A, B, C. Né? O que ia acontecer? Ele ia marcar o A, marcar o B, marcar o C, ele ia olhar aqui para a direita, ia ver um C e achar, não, aqui está tudo bem. Ia voltar lá para o começo. E aí o que acontece? Ele vai se deslocar para a direita, vai ter um bloco de X, lá naquele estado Q1, que ia ser atravessado. Ele ia parar bem aqui, no estado Q1. Só que no estado Q1 não diz o que fazer quando encontra um C. Então, o que vai acontecer? A máquina vai parar rejeitando e deveria rejeitar mesmo. Certo? Bem, é isso. Essa é a nossa solução. No nosso próximo exemplo, nós vamos construir uma máquina que recebe uma palavra de entrada e desloca essa palavra uma posição para a direita. Uma operação normalmente conhecida como shift right. Então, a nossa máquina ela vai receber uma palavra W, por exemplo, e após a sua execução, a palavra W vai estar uma posição deslocada para a direita. Então, para resolver esse problema, nós vamos resolver ele por partes e vamos tentar imaginar como proceder em casos específicos. Então, imagina que inicialmente a minha tarefa vai ser a de deslocar uma string que só tem um azinho para a direita uma posição. Então, como a gente pode fazer isso? Sempre lembrando que a cabeça de leitura começa na posição imediatamente à esquerda da palavra, então a primeira coisa que a gente faz é, ao ler um espaço em branco, se deslocar uma posição para a direita. Então, nesse caso, o que eu espero encontrar?
é um A. E aí, o que é que eu devo fazer? Encontrando o A, eu vou colocar um espaço em branco lá. E agora eu tenho que me deslocar para a direita e colocar o A no próximo quadradinho. Então, uma vez que eu coloquei o espaço em branco lá, o que eu devo fazer é me deslocar para a direita e agora eu espero encontrar um outro espaço em branco e eu vou escrever o A lá. E assim acabou a nossa tarefa. Então, nessa situação, começando com um Azinho na entrada, nós vamos terminar assim. Muito bem. Vamos agora considerar um outro exemplo, que é uma palavra com dois As. Assim. Então, como é que a gente vai fazer? Inicialmente, me desloco para a direita, depois eu espero encontrar um A, que eu vou trocar por um espaço em branco, depois eu devo me deslocar para a direita, eu vou estar lendo o espaço em branco que eu acabei de escrever em cima do A, então me desloco para a direita, depois eu espero encontrar outro A, eu encontro o A, mas, bem, o que eu tenho que colocar nessa posição é o A que estava antes, né? Então, na verdade, vou trocar A por A. E, bem, vamos deslocar para a direita, lendo o A que eu acabei de sobrescrever. E o que eu espero encontrar? Agora o que eu espero encontrar é um espaço vazio, espaço em branco. Encontrando espaço em branco, eu vou colocar o segundo A, né? Então, o que a gente fez, né? A gente pegou esse Azinho e colocou para cá, colocando um espaço em branco no lugar dele. E agora, a gente, digamos, trocou esse A por um outro A, então não tem efeito nessa posição, na verdade. Mas aí agora a gente se deslocou para o lado, para a direita, e a gente tem que colocar um Azinho nesse lugar, né? Esse segundo Azinho ele tem que ser colocado nessa posição, colocar um Azinho aqui. Então eu vou estar lendo nesse momento um espaço em branco, que é o espaço em branco imediatamente após o final da palavra, e aí eu vou colocar um Azinho lá. E pronto, acabou, né? A situação no final vai ser essa, porque, bem, a nossa fita ela é cheia de espaços em branco, né, no final dela, então a fita a gente sabe que ela é tão grande quanto a gente queira, a gente costuma dizer que ela é infinita, né? No fundo, para a gente, o efeito disso é que ela é tão grande quanto a gente queira, então a gente assume que a direita sempre vai ter uma sequência de espaços em branco, certo? Ok, então isso parece resolver o nosso problema para uma string, né, uma palavrinha com dois azinhos. Então, vamos agora atacar um outro caso, que é um string ainda com duas letrinhas. A primeira eu sei que é um A, a segunda eu não sei o que é. Então, vamos limitar o nosso problema a palavras com A's e B's. Então, pode ser um A, pode ser um B, certo? Então, eu vou começar aqui me deslocando para a direita. Eu vou encontrar um A, que eu vou apagar. Vou me deslocar mais uma vez para a direita. E agora eu não sei o que eu vou encontrar. Eu posso encontrar um A ou eu posso encontrar um B. Se eu encontrar um A, bem, eu vou jogar esse primeiro A para cá, né? Então, na verdade, eu só repito esse A. E, bem, após repetir esse A, o que eu tenho que fazer, né, é jogar esse Azinho para a próxima posição em branco. Então, eu vou me deslocar para a direita. Eu espero encontrar um espaço em branco que eu vou preencher com um A. E pronto, eu acho que isso é suficiente.
Mas poderia ter encontrado naquela segunda posição um B, né? Se eu tiver encontrado um B, bem, antes do B tinha um A, então eu tenho que trocar esse B por um A. Vou botar sobrescrever ele com um A. Mas agora a letra que vai para a próxima posição tem que ser um B. Então, nesse momento eu acabei de sobrescrever o B com um A. Eu estou lendo o A, eu vou me deslocar para a direita, eu vou encontrar, espero encontrar um espaço vazio que eu tenho que preencher agora com o B. E assim acabou a nossa tarefa, né? Tanto se a palavra for AA quanto for AB, ela vai estar deslocada uma posição para a direita. Bem, agora vamos para um caso um pouco mais genérico, né? Que é o quê? Vamos agora para a situação em que eu tenho uma palavra com duas letrinhas. Bem, eu não sei qual é qual. Eu não sei qual é qual, mas agora o que a gente vai fazer bem, ver o que é que tem lá, né? Então, eu vou me deslocar para a direita, inicialmente. Pode acontecer duas coisas. Tem um A ou tem um B. Se tiver um A, bem, eu vou colocar um espaço no lugar do A e tenho que ir para frente, né? Vou estar lendo um espaço nesse momento e vou para a direita. Quando eu me desloco para a direita, pode acontecer mas também duas coisas. Pode ter um A, pode ter um B. Né? Tendo um A, o que eu vou fazer? Bem, nesse caminho, né, nessa linha de execução bem aqui, essa linha de execução aqui, é a linha de execução que vai ser seguida quando a primeira letrinha que eu encontrei foi um A. Então, nessa situação, a, a letra que deve ficar nessa próxima posição tem que ser o A que estava lá antes, né? Então, se isso aqui significa, essa aqui é a situação, encontrei um A e encontrei outro A. Nesse caso, eu troco o A por A mesmo, né? Como se eu estivesse colocando o A da primeira posição na segunda posição. Mas agora, bem, nesse caso, nesse ponto, eu já sei que a segunda letra foi um A, e aí o que eu tenho que colocar na terceira posição, né? Na verdade, na próxima posição em branco, vai ser um A também. Então, eu vou me deslocar para a direita, espero encontrar um espaço em branco que eu vou preencher com um A. Mas a outra situação era vindo aqui por baixo, né, que a primeira letra foi um A, a segunda é um B. Bem, se eu encontrei um B, eu vou colocar o A que estava na primeira posição no lugar do B, vou me deslocar para a direita, espero encontrar um espaço em branco, eu vou preencher ele com um B agora, porque foi a segunda letra que eu encontrei. E assim terminou esse caso, né, o caso em que a primeira letra é um A. Mas tem o caso em que a primeira letra era um B. Então, como que a gente vai fazer, né? Então, se a primeira letra que eu encontrei foi um B, então igualmente eu vou colocar um espaço lá. Só que agora eu sei que eu estou devendo um B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me deslocar para a direita e vou ver o que é que tem lá. Se o que tiver lá for um A, bem, eu tenho que trocar esse A por um B, porque a primeira letra era um B. E o que eu vou fazer agora é me deslocar para a direita, onde eu devo encontrar um espaço, e o que eu devo colocar nesse espaço é o A, que era a segunda letrinha que estava lá. O A. Pronto. Mas, alternativamente, podia ser que a segunda letra que eu encontrei fosse um B de novo, né? Então, se eu encontro um B, eu basicamente coloco o B que estava antes, né? Ou seja, a palavra nesse caso seria bebê, então é como se eu pegasse o primeiro B e colocasse na posição do segundo, mas que no fundo vou trocar B por B, então não tem tanta diferença assim nessa posição. Mas aí o que é que eu faço? Eu me desloco para a direita
e devo encontrar um espaço em branco. E o que eu faço? Eu coloco um B lá, que foi a segunda letrinha que eu encontrei. Então, com isso, acaba também o caso em que a primeira letra foi um B. Então, para essa situação, em uma palavra qualquer com duas letras, essa máquina de Turing vai deslocar ela uma posição para a direita. Mas o que a gente quer mesmo é uma máquina que desloque uma palavra de tamanho qualquer, né? Então, vamos analisar essa máquina que a gente encontrou e ver se a gente consegue adaptar ela para essa situação geral. Essa foi a máquina que nós obtivemos para o caso de duas letras. Então, vamos tentar adaptá-la para um caso qualquer. Então, como é que essa máquina se comporta, por exemplo, numa string de 3 letras? Vamos ver o que acontece se a string começar com um A, certo? Começa com um A e tem mais algumas letras aqui. Então, numa situação como essa, a máquina vai seguir essa linha de execução aqui. Q0 passando por Q1, Q2, até chegar nesse estado aqui, que eu chamei de QA, certo? Estado QA. Então, quando chega nessa situação, o que aconteceu, né? Nós estávamos aqui no comecinho, nos deslocamos para a direita, colocamos um espaço em branco aqui, e agora o Azinho que estava aqui na primeira posição tem que vir para cá, certo? Então, após colocar a cerquilha em cima do A, nós nos deslocamos para a direita, essa transição de Q2 até QA, e essa aqui é a situação. Estamos em QA, lendo a segunda letra da palavra de entrada. Só lembrando, a palavra de entrada era alguma coisa assim, A, seguida de outras duas letras. Então, nessa situação, como eu acabei de ler um A na posição anterior, eu li um A e me desloquei para a direita, eu tenho que copiar um A nessa posição. E, bem, dependendo da letra que tiver nessa nova posição, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu tenho que pegar essa letra da posição atual e copiar na próxima posição, na posição mais à direita. Então, esse estado QA, ele é responsável por isso. Bem, ele sempre vai funcionar para copiar o A que eu acabei de ler. Então, sempre é o estado para onde eu devo ir quando eu acabei de ler um A e me desloco para a direita, significando que eu tenho que copiar esse A que eu acabei de ler na próxima posição. Mas ele também serve para eu decidir entre duas situações, em que a próxima letra é um A, e aí nessa situação o A permanece lá, que é essa transição de QA para Q4, aqui, então permanece com um A lá. E o que eu tenho que fazer? Nessa situação em que eu copiei um A onde tinha um A, a letra que estava nessa posição também era um A. Então eu vou me deslocar para a direita, e o que eu devo fazer? Eu deveria voltar para esse estado QA, que é o estado que eu escolhi, né, para ter a seguinte função. Sempre que eu ler um A e me deslocar para a direita, eu vou para esse estado QA, porque esse estado QA vai se encarregar de copiar o A que estava na posição anterior para a próxima posição. De maneira diferente, imagina agora a situação, né, em que a string de entrada fosse B seguido de outras duas letras. Numa situação como essa, a linha de execução que vai ser executada é essa aqui, ó, partindo de Q0, passando por Q1, agora descendo aqui, chegando até QB. Nessa situação, o que aconteceu? Eu me desloquei para a direita, coloquei cerquilha aqui e tenho que passar o B que eu acabei de ler para a próxima posição. Então, se na próxima posição eu ler um outro B, que significa que eu vou executar essa transição de QB para Q7, o que eu devo fazer é me deslocar novamente para a direita e copiar o B que estava nessa posição na próxima posição. Mas quem que é responsável por isso? Vai ser esse estado QB. Esse estado QB é responsável por isso, certo? Então,
eu devo adicionar esse loop aqui, ou melhor, eu devo retornar, né, uma transição que, lendo B, retorna, se move para a direita e retorna para o estado QB, porque tinha um B nessa posição. Né? Então, tinha um B nessa posição, vou me deslocar para a direita e vou copiar o B que estava lá na posição da direita. Certo? Então, para a gente, esses estados QA e QB, eles vão ter essa função. Eles vão ser estados que denotam o fato de que na posição anterior tinha, no caso de QA, tinha um A, e no caso de QB tinha um B, e na posição atual eu tenho que escrever esse A ou esse B que estavam na posição anterior. Vamos então adaptar a máquina que nós tínhamos antes. Então, agora, QA vai ter o seguinte significado associado ao estado QA. Se eu li um A na posição anterior e movimentei para a direita, e agora eu vejo um A, continua tendo um A lá. Se eu encontrar um B, eu vou colocar um A lá. Bem, mas se tinha um A nessa nova posição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me deslocar para a direita e colocar o A que eu tinha antes. Então, eu vou retornar para o estado QA porque ele é o estado responsável por fazer isso, ou seja, ele é o estado para onde eu vou quando eu leio um A na posição atual e quando tinha um A na posição atual e eu quero continuar a computação copiando esse A que estava nessa posição para a posição da direita. Então, nesse momento aqui, eu acabei de sobrescrever A com A, então eu estou lendo A, eu vou me deslocar para a direita e volto para QA. Então, tinha um A na posição anterior e eu preciso agora copiar esse A para o lado direito. Então, eu vou para a direita, volto para QA, por quê? Porque na posição, agora, a próxima posição à direita, eu tenho o mesmo problema novamente, né? Eu poderia ter um A ou poderia ter um B. Então, esse estado QA vai decidir o que fazer. Vamos por um momento parar de analisar o estado QA e vamos para o estado QB. O estado QB é algo semelhante. O estado QB significa li um B, me desloquei para a direita. Então, eu quero, nessa situação, estar no estado QB, porque ele vai copiar o B que estava na posição anterior na posição atual. Só que a posição atual pode ter, novamente, um A, e nesse caso eu vou colocar um B no lugar, ou um B que vai ser repetido. Muito bem. Se tinha um B de novo na posição atual, o que eu vou fazer? Bem, eu vou me deslocar para a direita e copiar o B que estava aí na posição da direita. Só que quem faz isso é o estado QB. Então, eu volto para cá, lendo B e me deslocando para a direita. E, bem, na próxima posição, né, na posição da direita, pode ter um A ou pode ter um B, e o estado QB vai decidir o que fazer. Mas, bem, falta essas outras duas situações, né? Se eu estava, então, em QB, ou seja, o que significa que na posição anterior tinha um B, e na posição atual tinha um A, eu vou escrever o B no lugar do A, essa transição bem aqui, mas aí o que eu vou fazer? Agora, eu tenho que me deslocar para a direita e copiar, no lugar na próxima posição, o A que estava aí, né, que acabei de sobrescrever com B. Mas quem copia A é o QA, né? Então eu vou vir para cá, ó. Vou vir para o estado QA. Ou seja, lendo B, que eu acabei de sobrescrever, eu vou para a direita e vou para o estado QA. E de maneira semelhante, se eu estava em QA e li um B, bem, se eu estava em QA é porque eu tinha lido um A na posição anterior, então eu vou sobrescrever esse B com um A. Só que tinha um B nessa posição, então se tinha um B nessa posição, na posição da direita, vai ter que ter um B. Então eu venho para cá, vou para o estado QB, que é o responsável por copiar um B, só que eu faço isso me deslocando para a direita. Então, me desloco para a direita, vou para o estado QB, e aí eu vejo o que, é que tem lá na minha posição da direita. Se tem um A ou se tem um B, e o estado QB ele vai, a partir do estado QB, a máquina vai escolher a transição adequada de acordo com o que ele está sendo lido na fita. E a máquina vai procedendo assim, né? Então, vamos, por exemplo, considerar o caso de uma string, vamos supor, por exemplo, a string
A, B, A. Vamos ver como é que essa máquina, do jeito que está aqui, se comporta, né? Então, eu começo aqui em Q0, né? Vou me deslocar para a direita, passando para Q1. Vou sobrescrever esse A com uma cerquilha, passando para Q2. Vou me deslocar para a direita, indo para QA, porque tinha um A aqui, né? Aqui tinha um A, eu tenho que passar esse Azinho para cá. Então, isso corresponde a essa linha de execução bem aqui, ó. Cheguei em QA e estou lendo um A. O que eu vou fazer? Eu vou seguir essa linha de execução aqui até voltar para QA. Então, permanece esse A aqui, permanece esse A aqui, só que eu vou mudar para um estado, vou chamar aqui agora de Q4, esse aqui vai ser Q5, esse aqui vai ser Q6, esse aqui vai ser Q7. Então, eu vou para Q4, eu substituo A por A, né? Realizo a transição de QA para Q4, substituo A por A indo para Q4, me desloco para a direita, voltando para QA. Então, agora eu estou em QA lendo B. Estando em QA lendo B, eu vou para Q5, né? Nessa transição bem aqui. Opa. Nessa transição bem aqui. Estava em QA ali 1B. Então, estando em QA ali 1B, se eu estava em QA ali 1B, significa que é porque o A tinha um A na posição anterior, né? Tinha um A na posição anterior que eu tenho que copiar para cá. E se tinha um B aqui, esse B vai ser sobrescrito por um A. Então, eu vou colocar agora um A aqui. Bem, mas antes tinha um B, né? Então, eu vou colocar um A aqui, nessa transição de QA para Q5, e vou me deslocar para a direita, indo de Q5 para QB. Né? Então, tinha passado para Q5 aqui, de Q5 para QB. Então, por que eu passei para QB? Porque na posição anterior tinha um B. Antes, nessa situação aqui, eu já copiei o segundo A para a terceira posição. Então, tinha um B, e então eu vou para QB porque o B é responsável, me desloco para a direita e vou para QB porque QB é responsável por copiar o B da posição anterior. Então, eu continuei, né, nessa linha de execução aqui, e estou nessa situação, estou em QB lendo um A. Estando em QB lendo um A, o que eu vou fazer? Vou subir nessa transição aqui, ó, de QB para Q6. Então, eu vou passar para Q6, substituindo o A que está aqui pelo B anterior, né? Fazendo isso aqui. Então, agora vai aparecer um B aqui. Mas o que é que tinha aí antes? Tinha um A. Então, de Q6, eu vou voltar para QA, porque eu vou copiar o A que tinha aí na posição da direita. Então, de Q6 eu volto para QA, me deslocando para a direita, nessa transição aqui, ó. Então, eu venho para a direita, voltando para QA. E aí, bem, parece ter um probleminha, né? Que é o quê? A gente acabou a string, né? Tinha um A na posição anterior que eu preciso copiar para cá. E essa situação não está prevista, né? Mas não tem problema, a gente resolve isso. Isso significa, basicamente, que a computação praticamente chegou ao fim. A única coisa que falta fazer é de QA, se eu encontrar uma cerquilha, significa que chegou no final da palavra. Se eu estou em QA, é porque na posição anterior tinha um A, então eu vou colocar um A aqui. E aí acaba a computação, certo? E aí, né, com essa nova transição, o que acontece é que essa cerquilha aqui vai ser substituída
pelo A que estava na posição anterior. Certo? Bem, dá para ver que algo semelhante vai acontecer em QB. Então, em QB, pode ser que a última letra da palavra de entrada era um B. Então, significa que, no final das contas, esse B vai ser deslocado para o espaço em branco que estava logo após, né? Logo à direita da palavra. Então, se eu estou em QB, significa que a letra que tinha na posição anterior era um B, e se eu encontrei agora um espaço vazio, eu vou colocar o B lá. Pronto. Com isso, nós chegamos à nossa solução.